pessoal, estamos começando mais um episódio do PulsoCast, a voz da enfermagem em cada batida. Eu sou a Rafa Sessi, sou acadêmica de enfermagem do terceiro semestre. E eu sou a professora Jéssica e hoje tá muito especial, né, Rafa? Tá muito. A gente vem com um tema o quê? O que você sempre quis saber e nunca perguntou sobre a coordenação da graduação do curso. Eu vou apresentar para vocês, né, a nossa coordenadora, Janaína Paz. Obrigada, Jana, por minha estar querida, aqui. muito obrigada a vocês pelo convite. Estou muito feliz, né, com a implementação de um sonho que veio aí a partir dos professores e estou aqui hoje para que a gente tenha esse encontro bem gostoso. A gente está muito feliz, Muito né? feliz, Esperamos isso. ansiosamente por este momento. Vou começar falando um pouquinho do currículo extenso que a gente tem, né, da professora. Possui mestrado em enfermagem pela UFMS, pós-graduada em oncologia e cuidados paliativos e pós-graduada em cuidados intensivos de UTI. Enfermeira graduada pela nossa universidade, nossa egressa também, atuou na equipe de enfermagem do Hospital de Referência em Oncologia por 15 anos, sendo que nos últimos 3 como enfermeira assistencial. Atuou como enfermeira navegadora em Oncologia ENO, em uma clínica particular de oncologia, que é prestadora de serviços em uma rede verticalizada de saúde. Presta atendimento em toda a linha de cuidado ao paciente oncológico. E há 10 anos atua como tutora do curso de medicina e docente e nossa coordenadora do nosso curso de enfermagem aqui, de casa da Uniderp. Sim, egressa. Maravilhosa ela. Então, Jana, posso chamar de Jana? Pode. Pode me chamar de Jana. Já somos íntimas, gente. Sim, precisamos aqui, né, pra gente ficar mais descontraído. Bom, Jana, deixa eu te perguntar. Muita gente tem essa dúvida, assim, o que realmente faz uma coordenadora do curso? Sim, vamos lá. Para que eu comece, né, para que eu consiga estabelecer e trazer para vocês, assim, para todo mundo que está assistindo a gente, como eu cheguei aqui, o que uma coordenadora faz, eu trago, assim, uma história que não tem como eu deixar de reforçar para vocês, assim, que nós temos, em todo um caminho que a gente percorre profissionalmente, a gente tem que ver as possibilidades que nós tivemos, as oportunidades que nós tivemos, né? Não posso deixar de reforçar o quão eu fui abençoada, eu fui sempre, assim, direcionada para um caminho profissional. Eu sempre olho e vejo, assim, o quão eu tive pessoas que confiaram em mim, que eu mesmo não via esse potencial em mim, mas as pessoas que estavam ao meu redor sempre viam esse potencial. Mas eu nunca deixei de maneira nenhuma de me colocar pronta para vencer esse desafio. Sim. Então, eu sempre me coloquei à disposição disso. Então, assim, muito rapidamente, eu comecei na área da enfermagem em 1999, e aí eu percorri ali todos os caminhos da enfermagem. Eu fui auxiliar, eu fui técnica de enfermagem, daí eu fiz curso de instrumentação cirúrgica. E em todo momento, em todas as equipes que eu trabalhava, tanto com os colegas enfermeiros, técnicos de enfermagem, o pessoal da medicina, os médicos da equipe, eles sempre viam em mim o potencial e diziam, né, Jana, você precisa estudar, Jana, você tem que estudar, porque você vai trabalhar a mesma coisa e vai conseguir ser remunerado um pouco melhor. Mas eu tinha as crianças pequenas, os meninos, então assim, eu sempre segurei um pouco, até que eles ficaram um pouco maiores. E aí ali com o incentivo do meu esposo, com toda a rede de apoio que eu tenho e com a compreensão dos meus filhos, eu trabalhava em 2 hospitais, cursava o curso de graduação de manhã. E eu tentei o vestibular na federal e nas 2 particulares, só que eu não estudava há muito tempo. E aí eu fui aprovada nas 2 particulares e na época eu escolhi a Uniderp. Legal. E aí era lá na Agrárias, e lá eu fui fazendo mais, eu fui tendo mais conhecimento com as professoras. Quando eu me formei, naquela época, faz um tempo, nós podíamos começar uma especialização lato sensu antes do curso finalizar. O Ministério da Educação, ele autorizava. Então, eu comecei uma especialização antes. Logo que eu me formei, eu já estava finalizando a especialização. E aí, logo eu consegui ingressar como enfermeira, estava indo tudo bem. E aí, uma colega enfermeira começou a dizer para eu ser preceptora de estágio. Olha, e aí, a minha legal. primeira experiência ali foi na escola do SUS com técnicos. E eu já gostei, já vi que eu tinha tino para isso. E aí, eu participei de uma seleção de uma faculdade particular. Fui preceptora de estágio lá na UTI, vi que eu tinha jeito para isso, e aí eu tentei
e ingressar na Uniderp, que eu tanto amava essa universidade, eu amei o meu curso, meus professores eram maravilhosos, Sim. então eu queria estar na Uniderp. Eu fui aprovada para essa seleção de preceptora de estágio e, mais uma vez, as pessoas que estavam ao meu redor, elas confiaram em mim. Então, assim, elas diziam, elas me ajudaram muito, os professores de estágio me ajudaram muito, me deram dicas, eu não tinha experiência nos setores que eu entrei. Quando você entra para ministrar estágio, nem sempre você cai num setor que você tem experiência, né, Que Jéssica? você gosta, né? Que você gosta. Então, assim, as pessoas confiaram em mim mais uma vez, e aí eu me adaptei para aquilo, me capacitei. Surgiu a vaga para docente e sala de aula. Eu fiz a prova, entrei para docência e sala de aula. E aí eu vejo, assim, que mais uma vez confiaram. Que as professoras me ensinavam. Então, assim, professora Denise Ramos com Z, Mariana Esperoto, Suelen Borges, Priscila Fiorini, Catiúce Goulart, a própria professora Elaine, que era a nossa coordenadora. Então, elas viam um potencial em mim e a única coisa que eu fazia, além de eu estudar, me capacitar, procurar fazer, me preparar para aquilo, era ver que eu podia ter o desafio. Sim. Até, Rafa, que veio a sua pergunta ideal. Nossa coordenadora, em 2016, logo que o grupo Croton Cogna implantou e chegou com tudo, ela foi aprovada num concurso federal e surgiu a vaga de coordenação. E eu fui indicada. E aí a minha reação foi, não, eu não tenho perfil, eu não tenho perfil nenhum, eu não sou gestora, eu não sou administradora, eu gosto de sala de aula, eu gosto de ensinar, não é isso que eu quero. Mas aí, mais uma vez disseram, não, eu acho que você consegue, tenta. E eu tentei a experiência. Então, assim, uma coordenação de curso de graduação, Rafa. Eu digo para você que a coordenação é o elo entre o Ministério da Educação, que o Ministério da Educação ele estabelece regulamentos para que exista um curso de formação. Então, eu sou o elo entre o Ministério da Educação para tudo ser cumprido, entre a corporação, que também faz algumas exigências para que o curso aconteça, entre os meus docentes e preceptores e entre os meus clientes, que são vocês. Então, é isso que eu faço. Eu sou um moderador administrativo. Eu recebo as ordens e as regulamentações, eu organizo a gestão do curso. Para quê, Rafa? Para que lá na frente, enfermeiros e enfermeiras com perfil adequado, com competência, com habilidade técnica, com uma formação ética, com condições de saírem para o mercado de trabalho e cuidarem das pessoas. Então, é isso aqui, uma coordenação de enfermagem faz. A gente agradece, né, as pessoas que encorajaram ela. Muitos me encorajaram. Com certeza, que bacana, né? Conta um pouquinho, Jana, da sua rotina como coordenadora. Bom, para vocês entenderem um pouco esses processos, né, coisas administrativas, então, assim, curso de graduação, a gente, inicialmente, a primeira coisa que é estabelecido tudo que o Ministério da Educação exige. Então, hoje, para um enfermeiro ter uma formação de graduação, são 5 anos de curso, o curso tem que ter, no mínimo, 4.000 horas. E aí, todo estabelecimento, instituição de ensino, a nossa é uma universidade. O que significa isso? Ela tem que ter ali o tripé educacional, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, dentro dessas horas, nós precisamos oferecer para esse aluno, para esse discente que está ali se graduando, que está tendo a corresponsabilidade de tentar se aperfeiçoar para sair para o mercado de trabalho, nós construímos uma matriz curricular que precisa contemplar tudo que o MEC exige. Como que o MEC exige isso? Rafa, existe uma diretriz curricular nacional. Então, toda profissão tem uma diretriz. Então, a gente segue essa diretriz. Então, é aí que a instituição constrói uma matriz. Dentro dessa matriz, os alunos vão se inscrevendo, sendo matriculados, né? Fazem as provas, são aprovados no vestibular, ingressam, e aí as turmas vão se montando. Então, eu acompanho matriz curricular, eu faço a seleção da docência, vem estabelecido ali os professores para cada disciplina. Hoje, nós temos um sistema de tecnologia muito grande, é muito forte, assim, em todas as instituições. Então, assim, muitas coisas já vêm pré-estabelecidas de acordo com aquele docente que já dá aula já faz um tempo naquela cadeira. Então, é essa organização. As minhas demandas, elas oscilam. Então, eu tenho essa demanda regulamentária, eu tenho a demanda que faz ali a questão que eu tenho o atendimento presencial do aluno.
Então, por mais que eu veja o coletivo, tenho que ver o grupo, eu tenho que ver todo mundo, eu tento também atender a demanda individual, né, do acadêmico. Sim. E eu tenho a questão de organização de docência, eu tenho a questão de receber aluno transferido, tem a questão da prestação de atividades sociais, então também temos que contemplar projetos sociais. Aí tem a questão dessa extensão que precisa existir, aí os professores e os alunos trazem os projetos. O temido projeto de extensão. Os temidos projetos de extensão, então a gente leva isso para ver se vai ser deferido ou não. Outra atividade, Jéssica, que é legal falar, que o aluno só vai prestar atenção nisso lá no final, são os convênios que existem para que os alunos possam fazer práticas extramuro e estágio obrigatório. Então, eu também sou a ferramenta de comunicação lá com os convênios, né? Com as instituições, para tentar fazer as negociações, né? A gente estabelece parceria. Aí sempre existe uma contrapartida. Exemplo, olha, você oferece para mim, deixa eu levar o meu terceiro semestre para uma prática lá na sua clínica? Tudo bem, mas em contrapartida, eu quero que os seus alunos façam para mim um curso para os meus técnicos de enfermagem. Então, assim, sou eu que faço também essa contrapartida de negociação. Então, entre diversas atividades, acho que essas são as mais essenciais. Várias, né? É muitas. E você falou várias coisas que uma coordenadora pode fazer, mas tem alguns mitos, né, que as pessoas falam, assim. Então, vamos fazer um jogo rápido, assim, mitos e verdades. Tá bom, combinado. A coordenadora tem poder para aprovar ou reprovar alunos? Não. A coordenação não tem poder de aprovar ou de reprovar os alunos. O que a coordenação tem como atribuição? Caso haja divergência, ou o aluno possa fazer o requerimento, né, de contestação de nota, é o coordenador que recebe essa contestação, e nós temos um órgão no nosso curso, em todos os cursos de graduação, de universidade, nós temos um órgão que é o colegiado do curso, que é um grupo de professores que não são especificamente somente do curso, podem ser professores de outro curso também. E esses professores, eles trazem esse relato, essa solicitação do aluno e eles discutem a situação dentro do regulamento. Então, eu como coordenadora, eu recebo essa contestação de nota e eu faço essa articulação, mas eu não tenho poder de reprovação. Inclusive, assim, de curiosidade, quando a gente fica sabendo da atual situação ali do aluno, a gente sente no coração uma vontade de ajudar o aluno. Imagina. Porque o aluno, eu sei porque eu sou aluna de muitas coisas, né? O aluno, ele tem a ideia que é assim, ele chega ele fechou a nota da prova dele, aí a média dele, o professor entregou a prova, ele acha que ele tá com a média 6,8, que o professor sabe daquilo que o professor não deu para ele os 2 décimos. E nós, como professores, nós lançamos a nota, mas nós não sabemos a média do aluno. Então, mesmo que a gente quisesse de alguma maneira ajudar em alguma atividade, em alguma avaliação, nós não temos isso. Então, assim, quando o aluno faz a contestação e traz, é claro, nós somos seres humanos. Não parece, né? Mas o professor é. Então, é assim, nossa, 1/10. Eu também sinto no meu coração, nossa, 1/10. Mas eu, como coordenadora, não tenho poder. Qual é a minha máxima articulação, Rafa? Professora Jéssica, você tem certeza absoluta que de alguma maneira esse aluno não teve condições de chegar nesse 10º? Sim. Eu respeito a autonomia do meu colega professor, né? E aí o professor vai dizer, não, professora, eu apliquei todas as atividades, eu dei todas as práticas, não esteve presente, não se dedicou o suficiente, teve aluno muito mais dedicado, eu não tenho condições de alterar alguma nota, tudo bem. Então, é isso que o coordenador faz. Ele ouve as duas partes. Querendo ou não, a gente que se aprova, né? Sim. O professor não tem nada a ver. Mas eu não tenho essa autonomia, até porque não ia ser justo, né? E ela é assim mesmo. Eu faço isso mesmo. Eu pergunto ali e respeito. Porque ele que tá lá na sala, né? Ele que é à frente. Não tem também como intervir no trabalho do meu colega, né? Seria injusto, né? Sim. Continuando aí de mitos e verdades, é verdade que a coordenação lê as avaliações que os alunos fazem da gente, professores? Verdade, muito verdade. Eu preciso dessas avaliações de vocês. É muito necessário, porque vocês precisam entender, e eu falo isso para os meus colegas docentes, que a avaliação do meu cliente, ela é a minha ferramenta de melhoria para o meu curso. E isso faz parte da minha coordenação.
E eu ensino também os alunos, que eu falo isso, porque até para a formação do perfil profissional deles, que aquilo ali não é uma ferramenta de picuinha. Aquilo ali não é uma ferramenta pessoal. Aquilo ali é também para que ele consiga melhorar aquela aula, né? Vamos pensar que eu não sou vendedora, mas eu sou a pessoa que articula a venda de um produto, e a venda do meu produto é um enfermeiro de qualidade. Então, eu preciso organizar isso, entende? Então, é verdade, Jéssica, eu leio todas as avaliações, eu sempre peço, escrevam com clareza. Se for uma coisa pessoal, o que você tem que fazer é documentar para que eu leve ao colegiado. Sim. Agora, se for uma avaliação para melhoria, eu preciso que vocês respondam aquelas avaliações lá muito claramente para que eu possa fazer um relatório. Então, é verdade. Estão todos até para contextualizar, né? Ali a justificativa da avaliação, né? E a Jana falou, né? Pode parecer, mas nós somos humanos. Então, Jana, deixa eu te perguntar. A coordenadora tem tempo de almoçar ou só vive do café, assim? Olha, eu tenho um tempo maleável, flexível. A instituição, ela é flexível, que eu cumpro algumas coisas, né? Como eu tenho muitas demandas, se eu saio da universidade num horário muito tarde, eu posso entrar no outro dia um pouco mais tarde. Sim. Se eu entro muito cedo, eu posso ali, com a flexibilidade, fazer o meu horário. Porém, isso daí já é perfil, né? Quando eu estou com a minha cara ali, em algum trabalho, quando eu me envolvo ali, eu fico só à base do café. Mas eu tento me alimentar o melhor possível, até porque senão você só fica comendo um salgadinho ali, um cafezinho ali, e a gente não se alimenta direito. Mas eu não posso ser injusta, nós temos tempo de almoçar sim. Temos, bom, Rafa. Jana, e quais os maiores desafios, né? Você já está há tanto tempo na docência, a gente sabe que a gente tem desafio. Bastante. Mas quais são os maiores que você já enfrentou, está enfrentando? Jéssica, eu acho assim, são diversos desafios, tá? Eu vou tentar elencar alguns para ver se eu consigo contextualizar bem. Tá. Eu acho que nós temos o desafio hoje de manter o nosso aluno conectado, com tanta coisa supérflua e superficial na rede social. Tentar manter para o nosso aluno a motivação dele entender que ele precisa se habilitar, ele precisa estudar, ele precisa adquirir conhecimento, ele precisa dentro do curso que ele escolheu, com a metodologia do curso que ele escolheu, ele precisa se aprofundar, porque isso é individual, então isso é um desafio, a gente mostrar para o aluno quão é importante ele se dedicar para aquilo. Ele não desistir, né? Não desistir. É um desafio manter os docentes motivados com tanta tecnologia, com tanta coisa nova todos os dias, né? Então, não tem como o docente permanecer como a gente fica acomodado. Não tem como o docente ficar acomodado. Ele tem que estar se atualizando. É muita informação. O tempo inteiro, é muita informação. Ele tem que prender aquela turma, ele tem que trazer o que é o essencial para a turma. Então, é difícil manter a motivação do docente. Uma coisa que para mim é um desafio, eu aprendi, tá? Bastante já, hoje eu consigo até ser fria. Mas eu tenho dificuldade em tratar o coletivo quando eu conheço o individual do aluno. Nós temos um perfil de alunos que trabalham muito, que tem uma dedicação muito grande para conseguir pagar a mensalidade. Alunos que eles querem estudar presencial. É essencial que eles estudem presencial, mas eles trabalham um dia sim, um dia não. E aí eles não conseguem ter a total presencialidade. Alunos que vêm do interior. Sim. Nossa, corta meu coração quando chega um aluno reprovado, porque ele não conseguiu vir. Porque eu sei que na individualidade da história dele são verdades. Sim. Só que eu não tenho como eu agir no individual. A pessoa que é a gestora, ela não pode ter dois pesos. Ela tem que agir de acordo com o regulamento. Então, é um desafio muito grande para mim. Sim. Eu aprendi, tá bom? Eu aprendi hoje. Eu sofro, eu entendo, mas eu ajo igual com todos, né? É o que eu procuro fazer. Outro desafio, e aí eu vou falar de mim, que me considero aí mais velha, né? Madura. Eu tenho um certo desafio com a mudança de geração. A geração de hoje é uma geração que, às vezes, eu percebo, assim, que tem como se a graduação tivesse um pouco menos valor do que tinha no nosso antigamente. tempo. No nosso tempo, gente, fazer graduação era uma coisa tão importante, era tão difícil, era um esmero, era uma honra. Os nossos professores, sabe, assim, era uma honra.
Hoje eu percebo uma coisa tão... Se perder um pouquinho, Se né, perder um Jana? pouquinho. Então, assim, é um desafio para mim entender que é só geracional. É só tentar trazer eles para mostrar o quão é importante. Então, assim, é um desafio também para mim isso, hoje. E, assim, deve ter tido alguma decisão muito difícil que você teve que tomar, né? Você tem algum relato, assim, que você pode contar? Sem dúvida. Eu não tenho dúvida. Quando fala de parte administrativa, a demissão de alguém, de algum colega, é uma decisão difícil. Para mim é difícil. Só para vocês entenderem, quando mudou toda a corporação, houve uma demissão, uma troca de profissionais. Existiam alguns critérios para isso, né? Isso faz bastante tempo. Sim. Mas eu demiti todas as minhas professoras. Nossa. Elas foram minhas professoras e na transição eu que fiz a demissão de todas elas. Ai. E eu não posso nem... De 3 ou mais eu fiz a demissão delas chorando. E Nossa, e assim, é um vínculo, né? Porque eu tinha vínculo com elas. Então, assim, foi um desafio, que hoje eu já trabalhei isso profissionalmente, eu consigo fazer, né, mais profissional. Por isso que eu falo, é a questão de você se colocar à disposição de você crescer profissionalmente. Sim, exatamente. Né? Você ficou menos afetiva? Não, eu só fiquei mais profissional. Eu entendi que isso faz parte da atribuição da coordenação. E com a experiência que a gente vai criando isso, né? A gente vai criando isso, sem dúvida. E desafio também é recusar atestado de aluno em estágio, porque isso é regulamento da nossa diretriz curricular nacional. Certo. Não existe atestado médico em estágio. Então, o aluno está no último ano e sofre um acidente. Nossa. É reprovação. Isso, para mim, é triste, assim, me deixa triste como pessoa, mas eu sigo o regulamento. Não tem como. Foge das minhas mãos. Então, assim... É uma coisa que me deixa triste, Rafa. Eu imagino. Como que você lida, Jana, com os conflitos que existem, né? Somos humanos, entre os nossos alunos e nós, professores. Jéssica, meu perfil, hoje eu consigo traçar isso assim, né? Porque a maturidade vai ensinando algumas coisas pra gente. E a gestão da coordenação traz muito curso pra gente. A gente tem muito preparatório também de muitas coisas. Então, hoje eu sei que eu tenho um perfil mediador de conflito. Então, eu vou te falar que eu me lido bem com isso. Eu me dou bem. Tem mesmo. Então, tô suspeito pra falar. Eu ouço o aluno, até porque eu nunca vou proibir um aluno de vir até mim. O aluno, ele tem que ter um local de acesso para que ele seja acolhido, para ele ter refúgio, né? Sim. Então, eu acolho esse aluno, eu ouço esse aluno, e aí eu oriento esse aluno a nível regulamentar. Olha, aluno, aconteceu isso, é seu direito. Para que eu consiga proceder, nós vamos registrar em colegiado, que é regulamento. Sim. Eu vou ouvir o meu colega docente, vou ouvir a parte dele, e aí a gente faz a tratativa. Jéssica, Rafa, e aí? Mas assim, eu sempre entro com a mediação de conflitos. É assim... Rafa, você tem certeza que foi assim? Você não quer pensar melhor antes de registrar? Sabe por quê? O colega professor é profissional. Você não quer primeiro conversar informalmente? Eu converso com você. Não, eu tenho certeza. Tudo bem, é seu direito, eu estou do seu lado. E às vezes eu vou na professora e aí eu ouço a professora. Professora, você tem razão? Você tem certeza que foi assim? Você estava num dia bom? Será que você não é algo pessoal? Não, Janaína, eu tenho certeza que foi assim. Bom, então nós vamos agora para os finalmente. Então eu vou até o fim, eu vou... nunca tomo partido de ninguém, eu não posso. Com certeza. Então, às vezes, eu fico muito chateada com a atitude do aluno, mas eu não tomo partido, eu sigo o regulamento. E às vezes eu fico muito chateada com meu colega docente. Depois que eu resolvo tudo, eu falo com meu colega docente. Mas não é uma punição, é eu dizer, Jéssica, me ajuda. Né? Me ajuda a te ajudar. E é a sua função, né? É a minha função. Então, como você lida? Não é que eu goste, não é que eu não me importo, mas eu lido bem. Eu sou uma boa mediadora de conflitos. Sim. Geralmente a gente já sabe, né? Pela história a gente já sabe quem tá certo, quem tá... E sabe que eu aprendi também, Rafa? Que não é assim, que todo mundo tem a sua verdade. Tem a sua verdade. Porque às vezes eu ouço a aluna e pra mim a aluna tá certa. Eu tenho certeza, eu já entendo aquilo como verdade. Aí eu ouço a professora, daí eu falo, nossa, eu não tinha pensado nisso. Tem a verdade da professora, entende? Então, na verdade, a gente entende ali entre as linhas, mas é sempre legal você ouvir.
Comunicação é uma coisa muito engraçada. Você fala de um jeito, a pessoa ouve outro. Imagina. E aí, quando você tá de fora, você tem essa percepção maior. Mas assim, agora vamos para os bastidores de verdade, assim, da coordenação, que eu tô muito curiosa para saber se você teve alguma turma, assim, que te marcou, alguma história, assim, um aluno, uma turma que você nunca esqueceu. E quando fala assim, fala um momento da sua trajetória que é esse momento. Bom, vamos lá. A primeira turma que eu dei aula, sala de aula docência, foi a primeira turma noturno do curso da Agrárias, porque não existia o curso noturno lá. Verdade. E aí eu iniciei com a primeira turma lá do curso noturno. Eles eram uma turma de em torno ali de 25 a 30 alunos. E tô para dizer para vocês que 20 vinham do interior. Gente, eles eram uma turma fora do comum. E eu tenho contato com alguns até hoje. Extremamente alegres. Eles chegavam sujos da estrada, eles tomavam banho de chuva, eles se molhavam, estragavam ônibus. Você não via aquela turma reclamar. Eles eram uma turma extremamente engraçada. E eu conseguia desenvolver a aula, eles eram interessados. Então, assim, aquela turma marcou para mim essa parte, assim, de uma turma com tanta diferença, com tanta situação que podia ser um empecilho para eles estudarem. Eles tinham vontade de estudar. Hoje eu conheço a história de uns. Tem uma que é preceptora de estágio. Tem uma que ela conta que um deles foi embora para o Amazonas e é vereador, enfermeiro e vereador lá no Amazonas. Legal. Aí ela conta que tem 2 que são socorristas. Eu não sei dizer em qual empresa. Tem enfermeiro hoje que atua na UTI aqui em Campo Grande. Então você olhar para uma turma com tanta possibilidade de não dar certo e tá todo mundo tão bem, te dá uma satisfação de ver que vale a pena. Estava mais fácil desistir, né? Estava mais fácil eles desistirem, eles foram para frente, sabe? É muito legal ver isso, eu lembro muito deles. E legal. Tem algumas histórias assim, né? Eu tive alunas que passaram por tratamento oncológico durante o tratamento, se superaram. Nossa. Do mesmo jeito que a gente teve alunas que não conseguiram finalizar o tratamento, né? Descansaram. Então, assim, essas histórias marcam a gente, que são pessoas que tentaram ali, que estiveram com a gente nesse momento. Então, quando você é convidada para ser a primeira nome de turma que você tem, que foi essa turma do noturno. Então, assim, é muito legal você ver que a turma lembrou de você, para você ser uma... Não é que depois fica comum, não é isso. Sempre é gostoso. Sim. Mas é legal, sabe? Eu sou turma, professora Janaína. É legal isso, sabe? Então, assim... Eu acho que essas são as coisas que mais marcam a gente como docente. Faz você ter mais valor, né? Eu nunca vou esquecer, eu já tive muito aluno. E aí, assim, às vezes fala, prof, eu não sei quem é. Mas se ele fala assim, professora, a senhora me deu aula de tal coisa, imediatamente você lembra do aluno. E isso é bom, sabe? Porque lembra que eu falei aqui no começo que pessoas confiaram em mim, no meu potencial, e eu não vi esse potencial? É isso, nós motivamos as pessoas, né? Então, isso é importante. Para contar um fiasco aqui para vocês, que é uma coisa que poucos sabem. Logo que eu me formei, eu tinha um médico da equipe bem antigo. E ele viu um potencial em mim que eu não via. Ele me mandou em São Paulo para fazer um curso de inserção de catéter PICC. Sim. Foi lá, fiz o curso. Era inovação, há muito tempo atrás. Quando eu cheguei, ele falou, prepara uma aula que você vai fazer uma aula na reunião dos residentes com os médicos. Eu já falei, não. Travou. Não, doutor, eu não tenho condições. Ele falou, tem sim, é super simples, você acabou de fazer o curso. Aí eu preparei mesmo a aula. Gente, eu lembro, que dó. Se um dia minha coordenadora me ver, que era na época minha coordenadora supervisora, coitadinha, que vergonha, foi um fiasco. A minha voz tremia, eu não consegui falar nada. Todos aqueles médicos e enfermeiros e fisioterapeutas me olhando. Nossa. Você entende que eu não tinha perfil, eu não tinha potencial? Ele viu o potencial. E eu envergonhadíssima. Terminei aquele fiasco, foi bem rapidinho. Ele falou assim, foi ótimo. Então, pessoal, acabou. Então, assim, eu enfrentei o desafio de uma coisa que eu não tinha potencial naquele momento para fazer, mas alguém confiou em mim. Então, quando o aluno fala, eu lembro de você, você foi minha professora de tal coisa, você vê que em algum momento você motivou aquele profissional. Então, isso é muito bom, sabe? Isso marca muito a gente. Sim. E eu acho que é uma das nossas grandes missões, né? Enquanto docente, a gente inspirá-los, né? Sim. A serem iguais ou até melhores.
Que dica que você daria, Joana, para o aluno que está entrando no curso nosso curso de graduação? Eu acho que o principal é o objetivo. Né, o objetivo, tenha o objetivo. Hoje está muito difícil, com tantas atividades, né? Trabalho, responsabilidade em casa, são muitas atividades. A tecnologia, ela está muito rasa, né? Você tem condições de ter muito assunto na tecnologia, mas você não se aprofunda em nada. Então, assim, aproveite a metodologia. Eu vejo que a comunidade acadêmica, ela olha muito para a parte negativa de algumas coisas que ela vê. Veja as coisas positivas, aproveite aquele momento, porque vai passar. Vai. E lá na frente, quando a gente inicia lá no trabalho, lá no fundo você fala, gente, que saudade da faculdade. O que eu tô fazendo aqui? Igual escola, né? É igual escola. Então, assim, eu acho que a dica que eu tenho é objetivo. Aproveite, né? Nós temos grandes ferramentas. A metodologia tem um portal riquíssimo lá para você. Fala com seus professores, cola neles, pede dica. Todo mundo trabalha ou já trabalhou em outra área, tem contato, consegue estágio, consegue aprofundar e direcionar você em alguma coisa. Então, a minha maior dica é isso. É assim, aproveite o momento da graduação, porque ele passa. E rápido. Não parece na hora, mas ele passa. Com certeza. Bom, já não tem algo assim que você pensa assim, nossa, eu queria que todo mundo soubesse disso da coordenação. Eu queria que todo mundo soubesse dessa parte da coordenação. Bom, eu vou dizer, como coordenadora, em nome de todos os meus colegas coordenadores de curso, porque é um sentimento geral, assim, que eu gostaria que os alunos soubessem. Eles não entendem, eles acham que não, mas assim, nós gostaríamos que vocês tivessem o tempo inteiro, contínuo, de um curso de excelência. Nós nos dedicamos para isso. Como a gente é esse elo aí, mediador entre instituição, entre aluno, entre professor, né? Olha, vai ter que mudar isso, agora mudou isso. O Ministério da Educação acabou de mudar isso, aí nós fazemos tantas adaptações. A coordenação, ela sonha com o aluno, com um egresso, ter um curso de excelência. E aí eu vou falar de mim, que isso eu não posso falar dos outros. Eu amo a enfermagem, amo mesmo. Hoje eu não sou mais enfermeira. Hoje eu não sou mais professora. Não dou mais aula. Até eu sou tutora da medicina, mas eu estou falando dos enfermeiros. Mas hoje eu sou gestora de um curso que eu gostaria que eles formassem com excelência. Sabe por quê, Rafa? Eu falo isso para todo mundo. Eu trabalho com oncologia uma vida inteira e a vida encerrada em um hospital, ela é muito triste. E aí eu gostaria que o meu aluno formado, egresso da Uniderp, cuidasse de uma criança como se fosse o seu filho, cuidasse de um adulto como se fosse ele e cuidasse de um idoso como ele gostaria que cuidassem do idoso dele. E como que eu gostaria de ser cuidada, Rafa? Eu gostaria de ser cuidada com qualidade, com empatia, com conhecimento técnico. Sim. Eu sempre penso assim, quando eu fechar os meus olhos, né, num acidente, e abrir os meus olhos num atendimento, quem eu vou ver ali, eu vou ficar feliz ou eu vou ficar triste? Sim, eu penso isso também. Então, Rafa, o meu sonho como coordenadora, e eu gostaria que todos soubessem, é que nós esmeramos, nós sonhamos com um curso de excelência para que vocês tenham um aproveitamento 100%. É isso que eu penso da coordenação. Nosso tempo está acabando. Não acredito. A gente ficaria aqui, né? Horas. Que eu acho que a gente tem muita coisa ainda para saber da coordenação. Jana, deixa uma mensagem para os nossos acadêmicos. Enquanto eu vejo assim, a sua coordenação ela é brilhante, né? Maravilhoso. Tudo que você falou, ela é isso aí, né? E eu sou muito feliz por estar aqui e por fazer parte da sua equipe. Deixa uma mensagem para os nossos alunos. Bom, assim, eu penso que o enfermeiro hoje, ele tem um desafio muito grande, sabe, Jéssica? Nós temos um desafio muito grande em conseguirmos mostrar a nossa capacidade, mostrarmos o quanto somos habilitados para isso, como merecíamos um reconhecimento muito maior. Só que, como sou da área há 26 anos, eu posso dizer que nós já crescemos muito. Mas nós já crescemos muito. Então, acho que o meu recado é para vocês continuarem com esse empenho, com essa gana por aprendizado, por essa gana por conhecimento, por provar que o trabalho da enfermagem vale a pena e que vocês não desistam. Hoje nós somos o legado de enfermeiros que brigam
pela nossa profissão desde o início. Sim. Nossa profissão é jovem, né? Então, nós somos o legado da batalha deles lá atrás. Então, que vocês, alunos, continuem com esse legado e construam uma profissão futura, onde daqui 25 anos, né, que nós provavelmente estaremos aposentadas, sim, se Deus quiser, que vocês se lembrem de que um dia nós plantamos uma semente para que vocês pudessem colher. Então, que vocês continuem, não desistam jamais da nossa profissão. Ai, perfeito. Maravilhosa. A gente agradece, né? Imagina. Eu agradeço muito mais porque foi um projeto que a gente conversou e foi muito rápido, né? Falei no primeiro episódio, mas você comprou de cara e isso ajudou muito a gente construir isso aqui, que são dos alunos, né? Sim, são dos nossos alunos. É do curso de enfermagem da Uniderp e a gente quer que se propague aí por muito e muito tempo. Sim. É isso. É isso, muito obrigada. Obrigada a novamente. vocês. E ficamos por aqui, gente. Curta, comente, entendeu? Manda para todos os seus amigos. Fala, olha aqui a minha coordenadora, olha aqui essa coordenadora, que maravilhosa que ela é. E te esperamos no próximo episódio do PulsoCast. Um beijo! Tchau, tchau, gente. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.